Enquanto coloca o slide aqui, o Danilo fez uma excelente pergunta para mim aqui. E o Danilo fez uma excelente pergunta, fazendo o seguinte, ele falou: Silvano, como é que é a questão da avaliação, da reavaliação? Quando é que eu faço isso dentro do planejamento financeiro? Como é que a gente faz? Bom, a gente vai falar sobre orçamento agora e isso vai ficar um pouco mais claro. Mas lembra que primeiro a gente fez aquele levantou sonhos, enfim, objetivos. Aí a gente vai ao orçamento, executa e a gente avalia como? Fazendo o próprio orçamento, a gente vê se aquilo que eu programei para pagar tantos meses está funcionando ou não. Essas são as avaliações que a gente vai fazer mensais ou sempre que você estiver olhando o seu orçamento. Mas uma avaliação também importante, que você pode fazer, sei lá, todo ano ou a cada 6 meses, como você achar interessante, é reavaliar aquilo tudo que vocês levantaram. Viagem, curso, todo aquele planejamento de curto, médio e longo prazo, fazer isso anualmente ou semestralmente é muito importante. Algumas pessoas devem trabalhar em empresas aqui que fazem planejamento estratégico. Não sei quantos já passaram por isso, viveram, mas é simples assim. Uma empresa, ela tem sua missão, visão, valores, ela monta um planejamento estratégico falando o que ela quer fazer para ir em direção seus valores, missão, enfim. Então ela faz um planejamento aí de 5 anos. O que a empresa vai fazer em 5 anos? E dentro desse planejamento estratégico sai o quê? O orçamento. Só que a empresa ela faz isso todo ano. Ela faz um planejamento de 5 anos, mas ela não vai fazer o planejamento dela daqui só a 5 anos de novo. Não. Todo ano ela revisa. E é isso que a gente também precisa fazer. Será que aquilo que eu planejei 1 ano atrás faz sentido? Talvez não. Sei lá, você amadureceu, você tem outros desejos, talvez outra coisa seja importante para a sua família. Risca e está tudo certo. Entendeu? Então, esse processo ele é dinâmico. Então, essas avaliações dos objetivos maiores, vamos dizer assim, vocês fazem anualmente, está tudo certo, mas faz daquele jeito. Sai, não precisa nem gastar dinheiro, gente, vai para a praça. Faz do lado de fora, mas sai do ambiente de casa para pensar com sua família, com sua esposa, com seu marido, enfim, que vai ser um negócio legal. Tá? Então, a avaliação você faz assim, na hora que você está executando seu orçamento e, mais ou menos anualmente, também é legal fazer. Bom, vamos falar sobre orçamento. Orçamento talvez já seja aí um pouco mais próximo ainda das pessoas, porque por mais que elas não necessariamente façam costumeiramente, mas isso já está mais próximo do que as pessoas tentam fazer no dia a dia. O planejamento não, mas vocês viram como é importante elaborar um planejamento. E vamos ver agora como o orçamento está conectado e como é que vocês montam um orçamento. Tá? Daqui são direções, e isso daqui, lógico, tem uma vivência, estudo e tal, mas vocês podem adaptar como funcionar melhor para vocês. Só vou passar aqui algumas orientações que eu acho que são pertinentes, que podem ajudar bastante vocês. Mais uma vez, Ser Base. Não é que eu sou fã de Ser Base, mas ele tem algumas frases muito boas que eu acho que são muito interessantes. Tá? Ser Base disse certa vez: as pessoas vivem com base no que ganham no mês, mas deveriam viver com base onde elas querem estar daqui a 5 anos. E eu fiz um post recente no Instagram, falando, eu não lembro se o título foi exatamente esse, mas assim, o seu dinheiro do mês não é para o mês, mas para a vida. Então, o salário que você ganha, muitas vezes, se você é um funcionário, você ganha um salário mensalmente, não é um dinheiro para você gastar tudo no mês, para aquele mês. É um recurso que você foi gerado, você ganhou, mas que seja para algo para a sua vida. Tem coisas que você vai gastar ali pensando no futuro. Tem coisas que você vai gastar sim para o imediatamente, mas ele tem que ser um projeto de vida, não uma sobrevivência mensal. Eu sei que muitos acabam tendo essa experiência de sobreviver mensalmente, tá? Mas a gente olha o que precisa ser feito e vamos trabalhar para que chegue nesse ponto. Eita, agora é polêmica. Eu falei que hoje o dia era de polêmica. O dia era de polêmica. Casais cristãos
que não unem as rendas, não confiam um no outro e não vivem um real casamento. Xiii. Bom, deixa eu contar. Primeiro eu vou falar, lógico, o fundamento bíblico disso, não tirei da minha cabeça, tá, gente? E depois dar exemplos para vocês como casais que não fazem a união financeira de casa, isso pode trazer danos severos. Qual é o fundamento disso? Deus criou o homem e a mulher para se tornarem uma só carne. Vocês podem ver isso em Gênesis. Não sou eu que estou contando uma história para vocês. É a palavra viva, perfeita, a verdade infalível que diz isso. Então, casais precisam ter unidade financeira. Casais. E você que é não casado ainda, uma excelente oportunidade para você aprender isso e, se você vier a casar, implementar isso no seu casamento. Tá? Casais que não fazem união de rendas vivem como se fossem estranhos, na verdade. Dividem uns boletos e vivem como o mundo vive. Vamos ser sinceros. Eu sei que tem casos e casos assim, minha mulher não se interessa, meu marido não se interessa e tal. Esses são casos específicos que a gente precisa tratar. Mas qual é a visão bíblica? O casal precisa estar unido financeiramente e precisa haver fidelidade financeira entre o casal. Então, o marido e a esposa precisam saber o quanto um ou outro ganha, ou se só tem uma renda, precisa saber participar, tá? Da questão do orçamento, entender o que é importante, precisa estar incluído. Às vezes nós temos uma situação que a mulher está trabalhando e o marido está desempregado por alguma situação, os dois precisam trabalhar sobre o orçamento. Às vezes a mulher trabalha em casa e o marido fora. A mulher precisa participar do orçamento da casa. A liderança sim é masculina, mas não é uma liderança ditatorial. Cristo, cabeça da igreja, deu a sua vida por ela. Então é um amor sacrificial e a gente precisa, homens, nós precisamos fazer isso também. Tá? Então a gente precisa ter uma unidade. O orçamento é da casa. Precisa unir rendas. Silvano, uma pergunta que sempre recebo. E conta conjunta? Já tem uma pergunta aqui. E conta conjunta? O ponto não é a conta conjunta ou não. Conta conjunta tem algumas facilidades, né? Ali, de poder mexer ali em algum recurso, enfim. Mas o ponto não é esse. O ponto principal é que os dois, em união financeira, administram o lar. Esse é o ponto. Não é saber se eu estou em pecado porque eu tenho conta, cada um tem uma conta em um banco. Não é isso, gente. O ponto é, vocês têm transparência sobre o que acontece. Você sabe o que acontece no cartão de crédito do seu marido? Você sabe o que acontece no cartão de crédito da sua esposa? Vocês sabem quais são as despesas que são incorridas na casa? É isso que precisa acontecer. É isso que precisa acontecer. A Bíblia é clara sobre a união, sobre sermos um só. E, gente, de novo, lembrando da palestra de ontem, o dinheiro é de Deus, o orçamento é para a glória de Deus. Como é que vão haver dois estranhos se degladiando por uma questão que nem é deles? É para abençoar a família, eu sei. Mas como é que pode haver egoísmo nessa situação? Não deve haver. Não deve haver, tá? E só para vocês terem uma noção dos impactos da infidelidade financeira, isso é, quando um não sabe o que o outro está fazendo, como isso pode destruir casamentos. E pode chegar a situações, às vezes até de divórcio, que infelizmente isso acontece. Eu tenho recebido alguns pedidos, por exemplo, no meu direct lá no Instagram, falando, Silvano, me ajuda, estou quase divorciando por conta de finanças. E são situações difíceis que a própria igreja às vezes lida com isso. Que o conselho, os diáconos precisam muitas vezes tratar essa situação por problemas financeiros. É lógico que às vezes podem ser problemas muito mais profundos que os financeiros, mas os financeiros estão evidentes e eles foram, de repente, a causa de muita coisa.
2 casos rápidos sobre a questão da infidelidade financeira. Um que a gente atendeu e outro que são um casal de amigos nossos. Amigos de um casal amigo nosso. Um casal que a gente atendeu ainda no meio da pandemia foi o seguinte. A gente recebeu um direct no Instagram falando o seguinte: preciso de ajuda urgente, mais ou menos assim, preciso de ajuda urgente, temos uma dívida enorme e eu descobri só agora porque meu marido não me contou. O que aconteceu? Casados, com filhos e tal, uma excelente renda, mas isso não impede da pessoa ser extremamente endividada. Ela não sabia, a esposa não sabia da dívida que o marido tinha contraído. A dívida estava em R$500 mil. Só que o pior não é isso. Ele começou, o marido, a operar no mercado financeiro, fazer um negócio que talvez alguns já tenham ouvido falar, que é day trade. Que é um tipo de operação em que você, dependendo do tipo de negócio que você faz, você pode perder muito mais do que você colocou. Mas é muito mais. Inclusive eu conheço casos que gente que colocou R$10 mil e perdeu um valor de um apartamento. Tá? Um apartamento de R$700 mil. Ele se envolveu com day trade e ele começou ganhando dinheiro, só que aí ele foi acreditando que ele poderia fazer isso para sempre e começou a perder e tomou dinheiro emprestado no banco. Ele foi ao banco, pediu dinheiro emprestado para cobrir o prejuízo que ele tinha e o pior, ele pediu dinheiro emprestado para o sogro sem a filha saber. O sogro tinha emprestado dinheiro para ele e a filha, o pai dela, não contou para a filha. Isso é unidade financeira? Isso é fidelidade financeira? Não é. E lógico que isso afeta o quê? O orçamento. Então, eles estavam com uma dívida de R$500 mil, terrível. A gente lá fez um aconselhamento, trabalhou ali e tal, e depois, graças a Deus, eles finalizaram a dívida com um desconto bem generoso, dado pelo banco, e resolveu as pendências lá com o sogro. Mas a gente orientou algumas coisas, e entre elas a questão de clareza, transparência total sobre o que acontece no lar em relação às finanças. O orçamento precisa ser construído pela família. Um outro caso, que eu confesso que isso me espantou, assim, sabe? Não foi um caso que eu aconselhei, mas que um amigo nosso nos contou que ele viu isso. Um casal amigo lá, o marido era empregado, a esposa também, e a esposa desconfiada que eles estavam gastando muito. Não, mas a gente está gastando demais e tal. E ela nunca sabia direito quanto o marido ganhava. Não sabia. Não sabia quanto de salário o marido ganhava. E ela encucada com isso. Quanto que a gente ganha. Pra vocês terem uma noção, esse marido... Eu só estou falando mal dos maridos, né, gente? Enfim. São as histórias, tá? Que eu contei agora, enfim. E até bom, porque o pessoal acha que é a mulher que gasta mais. Eu só estou contando história de homem aqui. Tá vendo, né? Esse marido, gastando muito dinheiro, ela falou para o marido: eu preciso saber o quanto você ganha, porque eu não estou conseguindo ver quanto que a gente ganha, quanto a gente pode gastar. Literalmente, ele forjou um contra-cheque. Ele ganhava, por exemplo, 5 mil e ele fez um contra-cheque lá, fraudou um contra-cheque para falar que ele ganhava 15. Histórias reais, do dia a dia, de pessoas crentes, tá? Crentes, tá? Não estou contando história do mundo, não. Estou contando história de gente da igreja, tá? Pessoas que deveriam ter unidade financeira e ter o orçamento como um lugar de conversa, de intimidade também, para entender o quanto que a casa precisa fazer para cumprir aquilo que ela precisa fazer.
Mas o orçamento, ele é composto por algumas etapas. Primeiro a gente precisa, como eu falei, a gente precisa saber o quanto que a gente ganha, o quanto que a gente gasta, mas eu falei para vocês que muitas pessoas não sabem o quanto ganha. Lembra da história do que as pessoas fazem todas as simulações com salário bruto, né, financiamentos, ela vai tomar qualquer tipo de dívida, precisam saber qual é a renda dela, uma imobiliária, vê o salário bruto. Mas a gente tem 3 tipos de rendas. As 2 primeiras são mais óbvias. Elas são mais claras. Que é a renda bruta e a renda líquida. A renda bruta nada mais é do que aquele valor que você foi contratado, ou de repente se você é um MEI, alguma coisa assim, aquilo que você faturou. Depois, você tem os impostos. Tá? Você tem aqueles impostos que você já são debitados no seu contra-cheque, ou se você é empresário, que você paga. Né? Então, você já tem aí. E depois você tem a renda disponível, que é essa que ninguém faz acontecer no seu orçamento, praticamente, quase ninguém. O que é renda disponível? Pelo próprio nome diz que é ela que você vai utilizar para mensurar o que você precisa fazer dentro da sua casa. Eu sei que isso daqui é o plano ideal, tá, gente? Tudo que eu estou contando aqui para vocês é como deveria ser. E se não é hoje, não é possível hoje, aí vai de novo para a etapa do planejamento. Trabalhe para que isso seja possível. O que é a renda disponível? É aquilo que você cai na sua conta, tá? Eu falo, por exemplo, empregado. Aquilo que cai na sua conta e você depois, antes de tudo, você faz a contribuição para a igreja, dízimo, enfim, e também deveria ser investimentos. Porque você, no presente, tem um compromisso com você no futuro também. Eu sei que, normalmente, se sobra dinheiro, aí a pessoa investe. Normalmente, assim, quanto que eu ganho? Para facilitar as contas, 10 mil. Eu gasto 4 mil com isso, 4 mil com aquilo, e aí se sobrar eu vou investir tantos reais. Se você tem essa atitude de investir o que sobra, nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Porque você não está tendo, de novo, aquela questão do planejamento. Dentro do seu planejamento deve haver também os investimentos. Por exemplo, uma aposentadoria. Quando a idade vier, você vai ter renda suficiente para se sustentar? Eu já conto para vocês. Hoje, quando a gente falar sobre investimentos, eu vou mostrar o caos financeiro que o país vive em termos do INSS. Eu não estou falando para você não contar com o INSS. Eu só estou falando para você não acreditar plenamente nele. Tá? Eles vão honrar, mas cuidado se você depende exclusivamente disso. E se você ganha um salário maior do que, de repente, hoje o teto do INSS, e quando você aposentar, você vai ganhar só o INSS e você vai conseguir se sustentar? A estatística diz que hoje, fizeram um estudo recente, que de 1 a 3% dos aposentados no Brasil conseguem viver com seus próprios recursos. 1 a 3. 1 a 3%. O restante precisa continuar trabalhando, mora de favor na casa de algum parente, de filho, ou vive de doações. Então, a gente precisa ter um compromisso com o futuro também. Questão de zelo. Quando a gente falar hoje de reserva de emergência, eu vou lembrar a história de José do Egito. Como isso foi importante, a questão de preparo para um momento de mais dificuldade. Então, a gente precisa ter uma postura ativa sobre os investimentos. Silvano, eu não consigo investir hoje 3% da minha renda. Tudo bem. Veja o seu planejamento se isso é suficiente. Aqui, vou mostrar para vocês que não precisa ser um percentual específico que você tem que seguir aquilo. Você tem que conhecer a sua realidade. Mas não investir é perigoso. É perigoso. Tá? Então, a renda disponível deveria ser aquilo que você vai gastar, para planejar onde você pode morar, o quanto você pode gastar com alimentação, o quanto você pode gastar com saúde, e por aí vai. Isso deveria ser o ideal. Tá? Deveria ser como você deveria trabalhar o seu orçamento. E aí, de novo, eu mostro. As pessoas não têm dimensão bem do quanto elas gastam ou deveriam gastar. E aqui, vamos conhecer os tipos de despesas. Talvez vocês já tenham ouvido muito por aí, falando que
você deve ter as despesas fixas e as variáveis. Praticamente esse é o nome mais utilizado para os tipos de despesas que você vai encarar no seu orçamento. A pergunta que eu faço, quando você fala que você tem uma despesa fixa, ela é fixa no quê? Nos meses que elas acontecem ou no valor que ela é apresentada? E ela te dá algum senso de importância, de urgência, despesa fixa? Ah, não, mas ela acontece todos os meses. Mas impostos acontecem sempre e não necessariamente todos os meses. Por exemplo, lá em Brasília, IPTU e IPVA não são um ano inteiro. Se eu não me engano, o IPTU, pelo menos lá no São Paulo, era 11 meses, 10 meses. Quase todos os meses. Mas em Brasília são 4. Não acontece todos os meses, mas ela acontece sempre. Ela é uma despesa fixa ou variável? Então, veja que isso não dá um senso de importância na hora que você coloca, despesa fixa, variável e tal. Eu gosto de dividir assim, os gastos essenciais e os não essenciais. E vou te mostrar por que essa forma de gestão, de divisão, ela é a mais interessante para você ordenar o seu orçamento. Gastos essenciais, pelo próprio nome, diz a tudo aquilo que você não pode viver sem. Você pode viver sem alimentação na sua casa? Não. Você pode viver sem luz? Vamos colocar de forma razoável. O pessoal vai falar, sim! Faz uma fogueira. Sempre tem, entendeu? Mas, de forma com bom senso, a gente pode viver sem luz? Não. A maioria das pessoas pode viver sem internet hoje? Difícil, né? Difícil. Eu sei que algumas pessoas ainda conseguem viver de maneira mais desprendida, o que é uma bênção, né? Imagina poder viver sem internet, ia ajudar muito, mas vem a modernidade e é uma coisa importante, hoje muito fácil, que é legal. A gente pode viver sem remédios? Em tese não, né? Não. Eu sei que é polêmico, vai ter gente que vai levantar algumas coisas aí, mas, enfim, remédio é uma coisa essencial. Plano de saúde para alguns pode ser essencial e para outros não. Tem alguns que moram em alguns municípios que são bem assistidos pela rede pública. Beleza. Então, Silvano, como é que você categoriza? A pessoa vê o que é essencial para ela e aquilo que não é essencial. Eu não gosto muito do formato que a gente aprende muito por aí, de ditar para vocês tudo o que deve ser, assim, ó, isso é fixo, isso é variável, isso é essencial, isso não é essencial. Porque a minha realidade é diferente da sua. Mais um exemplo. Eu sou um entusiasta de filmes e séries. Para mim é um prazer assistir uma série, assistir um filme, mas se eu tiver que abdicar disso porque eu estou priorizando uma parte da minha vida lá para algum projeto, de repente minha Netflix, ela não seja essencial. Realmente, para mim, ela não é. Mas para alguém que trabalha com isso, de repente faz produção de conteúdo sobre séries, filmes, isso é despesa essencial. Ela tem que ter praticamente todos os streamings que tem por aí à venda. Então veja que você precisa conhecer a sua realidade e você dividir entre essenciais e não essenciais. Mas por que essa divisão ela é mais eficiente do que, por exemplo, custos fixos e variáveis? Porque na hora que você fizer o seu planejamento e você avaliar que precisa remanejar o seu orçamento, você já sabe onde você vai atacar. Mas não essenciais. Você já tem clareza, você já sabe onde você deve olhar e falar assim, olha, para eu priorizar aquilo, eu preciso abrir mão disso. Então você vai abrir mão do quê? Das não essenciais. Talvez elas sejam interessantes, sejam legais, mas você pode fazer o quê? Alguma troca, de repente parar por aquilo por algum momento. Então você já tem clareza sobre o que deve ser feito. Silvano, quer dizer que os gastos essenciais são imutáveis? Não. Por exemplo, se você vive de aluguel, a moradia, o custo de aluguel é um gasto essencial. Você está pagando para morar naquele lugar. Mas se você eventualmente analisar aqui onde você está morando hoje está fazendo você gastar mais gasolina, às vezes você pode fazer o quê? Será que existe um meio mais inteligente de eu morar de repente um pouco mais perto, pagar R$200 a mais para economizar 300 na gasolina?
Pode acontecer. Isso é possível. Veja que nem os gastos essenciais eles são imutáveis, mas seria a segunda camada na hora de você olhar o seu planejamento para você fazer, o seu orçamento, para fazer alguma readequação. Faz mais sentido para vocês dividir assim? Porque eu gosto de saber de vocês, porque por onde eu tenho passado, algumas pessoas têm falado, poxa, faz mais sentido, não, eu gosto ainda do custo fixo e variável, porque me dá a ideia de que vai acontecer sempre. Faz sentido isso daqui para vocês? Os essenciais e não essenciais? Beleza. Então, veja que, para mim, essa foi uma maneira que, para mim, fez mais sentido para a gente organizar as coisas lá em casa e também para fazer algum tipo de curso, aconselhamento, enfim, e atendimentos. Tá? Então, foi uma forma como eu divido. E aí, se vocês forem em vários blogs de finanças, posts de educadores financeiros, eles vão falar assim, porque tem um método 50-30-20, que você divide seu orçamento em 50% fixo, 30% variável e 20% em investimentos e doações. E aí você vai ao seu orçamento e você vê que o senhor está gastando 85% em fixa. O que vai acontecer com você? Você vai se frustrar. Você vai abandonar na hora. Você não vou querer saber nem organizar meu orçamento. Eu não vou conseguir visualizar isso, não vou conseguir executar isso. Por isso, de novo, não se baseie unicamente em métodos que funcionam para todo mundo. Para mim, isso não funciona. Para mim, isso não funciona. Para mim, o seu orçamento ele tem que estar alinhado com o seu planejamento. Talvez, num momento de vida, você ainda esteja incorrendo em gastos fixos maiores. Quando você tem filhos em casa e você paga a escola, naturalmente, os gastos fixos, né, como o pessoal diz, são maiores, ou os essenciais. Você vai prover educação, uniforme, mensalidade de alguma coisa. Naturalmente, esses gastos essenciais eles acabam sendo maiores. Mas será que por eles serem maiores, você está distante daquilo que é bom para a sua família? Não necessariamente. Por isso que quando vem esse método 50-30-20, 60-30-10, enfim, como o pessoal gosta de falar, você pode se frustrar e você acabar não executando legal o seu orçamento ou você até abandonar, porque você não vai conseguir cumprir aquilo, porque não é a sua realidade. Não é a realidade brasileira, gastar 50% só em despesas essenciais. Pode ver, a média aqui do salário do brasileiro é entre R$2.000 e R$3.000. Você acha que ele gasta lá 30% com lazer? Vamos combinar, né, gente? Claro que não. Entendeu? Então, mais importante é ver se seu orçamento está combinando com o seu planejamento. Aquelas coisas que a gente se propôs a fazer, estão fazendo sentido, sim ou não? É isso. Talvez seja mais importante, ali no momento, você gastar R$5 para pagar um picolé para o seu filho, do que, de repente, você está preso aos 50% de gastos fixos ou 60% de gastos variáveis. Reequaciona o seu orçamento para trazer mais tranquilidade para a sua família, para desfrutar de momentos e tal. O orçamento precisa evidenciar isso. E aí, tem alguns outros pontos também que são importantes. E aqui é onde a maioria das pessoas acaba falhando também no orçamento. São nessas despesas que tem a recorrência e a sazonalidade. O que é a recorrência e a sazonalidade? Bom, a recorrência aqui, a gente pode ver o próprio IPTU em São Paulo, vai lá 10 meses. A gente sabe que acontece praticamente em todos os meses. Né? Então, acontece lá todo mês, é mais fácil de visualizar e tal. Só que tem algumas que não acontecem em alguns períodos do ano. De repente, um seguro de carro. De repente, material escolar. De repente, alguma assinatura anual, alguma coisa anual que você tenha, que seja importante. Existem essas despesas. Outra coisa que acontece muito em sazonalidade, dependendo da sua roda de amigos, quem são seus amigos e tal, que tem, de repente, amigos mais jovens que estão casando, você já sabe que você vai encontrar períodos de casamento. E aí o que acontece? Tem que alugar o vestido, tem que fazer o cabelo, tem que comprar um presente, tem que fazer um monte de coisas.
O seu orçamento precisa prever isso também. Ah, eu estou em janeiro, mas o casamento é em agosto. Você já sabe que ele vai acontecer, e por que você só vai lidar com ele em julho? Está errado. Está errado. Então, existem despesas que elas acontecem de vez em quando, você sabe que elas acontecem, mas você não se prepara para elas, aí o que acontece? O 13º é para cobrir as dívidas. Então, assim, por isso que é importante você ter clareza do seu orçamento como um todo. E eu vou chegar nessa parte de como você monta o orçamento para isso ficar mais claro. E quando a gente precisa ajustar o orçamento, o que a gente deve fazer? Bom, a gente tem esses 3 caminhos. A gente tem o caminho de reduzir a despesa, e aí a gente olha lá as não essenciais, as essenciais, só que lógico que tem um limite. Será que você consegue ficar 7 meses sem pagar o aluguel? De maneira honesta? Não, né? Falo de maneira honesta. Eu sei que às vezes tem gente que fala, não, consigo. Só dá calote. Não, gente, né? Então, reduzir despesa tem um limite. Se você precisa priorizar algumas coisas. Tem outra oportunidade também, que é aumentar as receitas. Hoje, com mais informação, e até com o potencial da internet, que é uma coisa que a gente pode utilizar melhor, a gente consegue executar alguns tipos de serviços extras, fora do seu trabalho. Ah, Silvano, é penoso. Mas se você precisa ajustar seu orçamento, se você precisa cumprir algum plano que a família achou importante, o trabalho é árduo. Então vai ter que trabalhar um pouco mais para gerar mais receita. Não, é um caminho que esse não vou dizer que é mais fácil, mas ele tem uma margem maior de possibilidades, porque a reduzir despesas você tem um limite, né? Então, quando você aumenta as receitas, você tem mais possibilidades. E, por fim, também tem a parte de vender bens, que é a parte mais dolorosa. Talvez você possa vender algumas coisas que estejam sem uso. Essas são as mais fáceis, teoricamente. A gente sabe que, principalmente assistindo alguns programas que tem nos canais por aí, na época que a gente tinha TV a cabo lá em casa, aquele acumuladores, se eu não me engano, para a pessoa vender aquilo é muito difícil para ela, porque ela tem uma relação profunda ali com o acumular as coisas. Problema teológico, lógico, mas ela acumula aquilo, mas o vender bens, coisas que vocês não estão usando, é uma boa atitude. Só que dependendo da situação que você está, talvez seja necessário trocar por um carro mais barato, vender alguma coisa que às vezes dói um pouquinho, mas que é momentâneo para você, às vezes, se ver livre de uma dívida que tem consumido sua família. Então, o vender bens é algo que a gente deve colocar na equação, tá? Por mais que doa, mas é uma oportunidade. Ainda um pouquinho antes, para mostrar como a gente deve organizar o orçamento. Usar a criatividade para gastar melhor. Não negligenciem isso. Não negligenciem isso. Teve uma época que foi uma febre do Groupon, Peixe Urbano e tal, das compras coletivas, mas ainda elas funcionam. Silvia às vezes me conta que a gente tem uma amiga, cara, ela é mestre em fazer compras coletivas com descontos espetaculares. E é a que faz o orçamento no azulejo de casa. Ela organiza grupos para comprar, às vezes, material escolar, livros e tal, e às vezes, muitas vezes, consegue descontos bem relevantes, às vezes de 60%, 50% de desconto. Então, às vezes, organizar um grupo que tem um interesse comum, em igreja é comum isso acontecer às vezes também, né? Às vezes vai ter um grupo de discipulado masculino, feminino, se organize para comprar junto. Vai sair mais barato. Ah, Silvano, mas vai dar R$10 de desconto. Cara, é um Prime Video aí que você já economizou, entendeu? Se bem que Prime Video aumentou o preço, né? Mas tudo bem. Mas já pagou metade. Produtos de segunda mão, brechós. Antigamente as pessoas tinham até um pouco de receio contra isso e tal. Hoje se popularizou, até ficou meio gourmetizado já. Os brechós não estão tão mais baratos como eram, mas ainda funciona bastante. Principalmente essa questão de segunda mão. Gente, o que mais acontece, acho que deve ser uma realidade talvez aqui, mas lá a gente faz muito lá na nossa igreja, é ver assim, famílias que têm
filhas ou filhos em idades próximas, um vai passando a roupa para o outro, assim, ó. Vai passando a roupa para o outro. Gente, que mal é nisso? Mal nenhum. E daí que a fulana estava com uma roupa lá 1 ano atrás, agora está com outra. Você está em bom estado e tal, funciona super bem. Gente, vamos usar a criatividade para gastar melhor, vamos gastar com aquilo que realmente importa. Programas de milhagem. Aí outro detalhe que o cartão de crédito pode ser um aliado de vocês. Eu confesso que eu ainda não entendo muito bem sobre esse mercado e quero estudá-lo com mais afinco. Mas eu tenho um amigo, tá? Eu sei que talvez beire parece meio loucura o que ele faz, mas tem o meio do caminho, tá? Vou contar o caso um pouquinho mais extremo e vou contar o meio do caminho. O caso mais extremo eu tenho um amigo que ele deve ganhar, sei lá, um salário líquido mais ou menos de uns 8 mil. Há 1 ano e meio atrás, só com milhas, ele comprou todas as passagens e hotéis para um tour na Europa com sua esposa por 25 dias. Só com milhas. Ele só usou o dinheiro para alimentação. Tudo bem, eu sei que ele compra um iPhone e vende ali, não sei o que e tal. Eu não gosto disso, eu gosto do meio do caminho. Mas eu falo que é possível. Um meio do caminho, minha prima. Minha prima tem estudado sobre isso. E falo, meu amigo é super controlado, tá? Por mais que ele faça isso, ele não fica endividado em nada. Minha prima, também não endividada, estudou sobre esse programa de milhagens, acabou de ir no Beto Carreiro com a família, pagou todas as passagens com milhas, são ela, o marido e 2 filhos, foram para Beto Carreiro. O que gastaram? O Beto Carreiro e alimentação, passagens e hotel, milhas. Então, existem formas eficientes de vocês gastarem bem. É não utilizar o cartão de crédito como um vilão e usar a favor de você. Tá? Então, é possível. Simplifique os gastos. E o simplificar aqui, eu não estou falando para você passar fome, nem deixar de viver, nem de tomar um café com seus amigos ou uma pizza depois do culto à noite. Não estou falando isso, eu estou falando para realmente priorizar aquilo que é importante para vocês. A socialização ela é importante, você ter momentos gostosos com seus amigos, família é super legal, mas será que a carga de despesas que você às vezes tem trazido contigo faz sentido? Será que a quantidade de streamings que você assina faz sentido? Será que aquela tarifa com o seu banco, que eventualmente ainda você paga, aquela tarifa mensal faz sentido? Que benefício você tem em pagar uma tarifa para um banco? Só uma conta rápida. Vou colocar uma forma aqui mais fácil da gente fazer a conta. Se você paga aí R$50 de tarifa por mês, eu sei que às vezes a tarifa é um pouco mais baixa. R$50. Por ano, você vai pagar R$600. O que você faz com R$600? Já dá um presente. Já dá, sei lá, alguma coisa bacana que você possa fazer. Eu não falo nem só simplesmente para economiza. Troca. De repente, esses R$50 não fazem diferença no seu orçamento, por que não trocar por algo mais interessante? Troca os R$50 por 600 para fazer algo que seja legal. Sai com seus filhos, sai com sua esposa e, sei lá, aniversário de casamento, vai para um hotel. Olha os R$600 aí. Ah, mas eu não gasto tudo. Então veja o que você pode fazer. Mas às vezes a gente está carregando um monte de despesas que a gente nem faz ideia e a gente simplesmente pode trocá-las. Tá? Permutas. Um amigo meu que mexe com design, né, faz essa parte gráfica aí de posts, de artes, né, em geral, simplesmente ele conseguiu um desconto, é da mesma família do orçamento no azulejo, tá? Eu estou contando só a história deles, eles nem sabem, né? Ele faz muito isso e ele conseguiu 50%? Ele conseguiu, acho que 80% de desconto para os 3 filhos? Para os 2, né? Para os 2 filhos deles,
num programa lá que tem lá em Brasília, como de contraturno. Então, de manhã estão lá estudando, enfim, à tarde vão para essa, lá em Brasília conhecida como Lumen, que é onde o pessoal faz esportes, artes, inglês, um monte de coisa. 80% de desconto, sabe com o quê? Deixa eu fazer toda a sua página aí, o Instagram, toda a parte gráfica. Se vocês quiserem fazer qualquer divulgação, eu faço a parte gráfica. Fazendo permuta. Ele ofereceu um serviço, ele ganhou desconto. Criatividade, pessoal. Vamos usar a criatividade, vamos ver o que vocês podem fazer. Muitas vezes vocês vão gastar melhor. Vai dar um trabalho, algum trabalho, para ele fazer essa parte gráfica? Vai dar algum trabalho. Ele precisa medir se a quantidade de trabalho que ele vai ter faz sentido ele ter esse desconto. Para ele fez. E ele paga lá 20% para os 2 filhos só, essa Lumen. Só para vocês terem uma ideia, o normal dela é pagar uns R$700. Ele está pagando 20% só disso. Legal, né? Como que vocês podem fazer o orçamento? Muita gente, é o que eu falo, assim, a pergunta do Fernando foi muito legal, porque já antecipou algo que eu queria tratar com vocês neste momento. Qual ferramenta mais adequada para você controlar o orçamento e tal? A parte de envelopes ela era mais comum antigamente, quando você não tinha o Pix. Hoje, o Brasil, depois da pandemia, com a questão do auxílio emergencial e tal, muita gente acabou se bancarizando para receber o auxílio. O Nubank fez, que não é um elogio, não sou fã do Nubank, não sou acionista do Nubank, mas o Nubank fez um trabalho interessante de bancarização de várias pessoas para que elas pudessem receber algum recurso na sua conta. Não é um lugar onde, teoricamente, você vai pagar tarifa, você tem acesso ao Pix, que é gratuito. Então, acabou que muita gente foi se bancarizando. E hoje tem acesso a aplicativos, enfim, aí facilita. Mas até pouco tempo, muita gente ainda recebe em dinheiro. E tem alguns comerciantes que só trabalham em dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eu fui a Belo Horizonte recentemente, e eu fui num local lá para tomar um café, comer uma broa e um pão de queijo com pernil, que é uma delícia, gente. Na hora do almoço, hein? Uma delícia. E aí, eu fiquei sabendo que o cara só aceita dinheiro. Não aceita Pix, cartão de crédito, débito, nada. Ele deve ter seus motivos estranhos e escusos, assim, entendeu? Mas ele só lida com dinheiro. Só dinheiro físico. E, há pouco tempo, eu só lidava com dinheiro físico na hora que eu ia fazer feira, lá em Brasília. Eu ia ao Ceasa, lá em Brasília. O Ceasa é toda essa parte de frutas, verduras, legumes e tal. E eu usava envelopes. Eu determinava um valor por mês que eu deveria usar para aquilo. E como na época o pessoal recebia muito em dinheiro, eu sacava e eu falava assim, ó, no meu mês, na época, tá? No meu mês eu vou gastar R$300, isso há, sei lá, mais de 10 anos atrás. Eu vou gastar R$300 só com feira por mês. E aí era uma forma de até eu determinar o quanto que eu podia gastar com aquilo. Se eu tivesse gastado mais numa semana, na próxima semana eu tinha que fazer ajustes. Então, é uma maneira eficiente para quem lida com dinheiro físico, você separar vários envelopes por categorias. Aluguel, feira, mercado e tal. É uma maneira. Se funciona para a pessoa, está tudo certo. Eu só tenho uma crítica aí porque você não consegue ver muitas coisas para frente quando você faz isso. Isso pode ser um problema, mas para quem está iniciando, para quem ainda não tem, principalmente às vezes até para adolescente que às vezes vai receber algum dinheiro, ele fazer isso, pode ser legal. Tá? Cadernos, foi a forma que meu pai organizou e organiza toda a vida financeira dele. Para vocês terem uma ideia, eu contei as peripécias do meu pai, né, falando do chuveiro, mas existem muitas outras, que depois num papo a gente pode bater aí. Mas meu pai, ele trabalhou por 17 anos no Exército, como sargento, então não é um salário muito grande. Meu pai é professor aposentado lá da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Minha mãe também. Professor não ganha muito dinheiro, vocês concordam comigo, né? Eu sei que Brasília é um lugar um pouquinho diferenciado, porque, por exemplo, um policial lá, início de carreira, ganha R$10 mil. Né? Acho que aqui é diferente um pouquinho, e muito mais nos outros estados. Mas, salário lá do professor não é grandes coisas. Mas meu pai, ele tem uma gestão financeira com o caderninho dele que funcionou a vida inteira.
Meu pai entrou no cheque especial uma vez na vida. Uma vez na vida, quando a gente comprou o imóvel que ele morava antes, e porque deu um problema no armário que tinha, ele teve que fazer um armário novo lá, só por isso, e ele entrou uma vez e ficou só por 2 meses, nunca mais, com caderno. Hoje meu pai, aposentado, minha mãe também, eles viajam de 2 em 2 meses, eles estão viajando. E honestamente, olha que legal, assim, não falo isso necessariamente para engrandecer meu pai, mas olha como o planejamento e o orçamento bem ajustados, eles conseguem fazer várias coisas interessantes. Meus pais não têm um grande salário, hoje têm carro e casa quitados, e recentemente fizeram um cruzeiro pela Europa. Ano que vem já estão planejando outra viagem para o exterior, às vezes 2 viagens, com organização, com planejamento. Então veja que não precisa ser a viagem para o exterior, mas veja que com uma boa gestão é possível fazer muita coisa. Tá? Planilhas, também é uma outra forma. É uma forma que eu gosto, é uma forma que, como eu lido dia a dia com planilhas, no meu trabalho, é um jeito de eu ter mais proximidade. Tá? Então eu gosto da forma de planilhas, vou mostrar para vocês uma ideia aqui. E também outra forma muito interessante é aplicativos. As pessoas que gostam mais de tecnologia, ou que se sentem mais à vontade de partilhar, hoje com várias proteções, se é possível, né? Há alguns anos atrás isso era mais difícil, que era você, por exemplo, conectar um aplicativo de orçamento com o seu banco ou com o seu cartão de crédito. Antigamente tinha algumas dúvidas sobre a proteção, hoje isso com lei, com um monte de coisa, isso já é possível fazer de uma forma muito segura. Então é uma forma eficiente para você já saiu ali, gastou com alguma coisa no cartão, já vai para o seu aplicativo, já vai ali para o seu orçamento e você já sabe que você incorreu naquele gasto. Porque o problema do cartão de crédito é isso. Você só vai efetivamente pagar quando vier a fatura, né? Quando está no seu orçamento, você já viu que aquela despesa já foi incorrida. Tá? Então é uma forma interessante. Talvez aqui não esteja tão legal para ver, por conta das cores, peço desculpas por isso, devia ter colocado ali uma letra mais escura, mas a ideia do orçamento, você pode fazer isso num caderno, num aplicativo, do jeito que você quiser. Primeiro você vai separar ali a sua parte de renda e ter clareza quanto você ganha, e depois a parte de despesas, e você separando entre os essenciais e os não essenciais. Identificou quais são os essenciais e os não essenciais? Tenta fazer o quê? Um orçamento de janeiro a dezembro. Não faça um orçamento só do mês. Porque é aquilo que eu falei, se você só faz o orçamento do mês, quando vierem os impostos ou o material escolar, você vai se espantar, falar assim, não tenho dinheiro. Você sabia que ia acontecer. Você não se preparou para isso. Mas quando a gente faz um orçamento anual, a gente já consegue identificar os meses que a gente vai ter um pouco mais de folga ou um pouco mais de aperto. Simples assim. Na hora que você vê anual, isso facilita muito para você conseguir identificar meses que de repente vai sobrar alguma coisinha e você não sair gastando já que sobrou dinheiro e aí quando aquele mês mais apertado vier, você não ter que recorrer ao quê? Um cheque especial. Isso acontece muito. A maior parte, a grande parte das dívidas das pessoas, ela vem justamente desses desajustes mensais, porque um mês você está mais tranquilo e outro não. Só que, como você acaba não fazendo um orçamento e vendo ele de forma anual, quando você viu que sobrou R$150, dependendo do seu nível de gosto, de preferências, por exemplo, eu gosto muito de livro. Se eu, de repente, visse lá R$150, qual seria a minha primeira ideia? Vou comprar uns 2 livros lá na Amazon que está tudo certo. Mas, de repente, esses seriam os R$150 necessários para eu não furar o mês seguinte, porque, de repente, eu teria que pagar alguma ida, algum passeio ou alguma coisa dos meus meninos. Então, quando você vê o mês, aliás, você vê o ano, isso fica muito mais claro. Muito mais claro. É simples, gente. Não tem grandes mistérios. Ah, Silvano, você tem um jeito revolucionário de
ver isso, identificar, gente, o orçamento precisa ser a coisa mais simples do mundo para você. Tem que ser fácil para você identificar os problemas, as soluções. Não adianta você usar um método que não funciona para você. Se você gosta de aplicativos, faça aplicativos. Se você gosta de planilha, faça planilha. Ou caderno, está tudo certo. Mas tenha uma visão anual dos seus gastos e faça uma projeção. Estamos no mês de junho. Se você vai tomar a decisão de fazer um orçamento, faça até dezembro. Até lá você sabe que vai ter o quê? Natal. Semana que vem tem Dia dos Namorados. Outubro, o Dia das Crianças. E por aí vai. Então, veja os pontos. Vai ter Dia dos Pais. Dia dos Pais, não deem meia. Tá? Não deem meia. Então, faça um planejamento para que nessas datas você não tenha que recorrer a cheque especial, essas coisas. É um jeito mais simples, tá? É um jeito mais simples, mas eficiente para vocês. Só para finalizar essa parte, eu aprendi isso. Eu toco contrabaixo, tocava, né? Hoje eu não estou mais atuando tanto. Então eu tocava contrabaixo e eu gostava muito de um baixista da Oficina G3, o Duca Tambasco. Sempre fui muito fã de rock, essas coisas assim e tal, e eu gostava muito dele. E uma vez eu vi uma entrevista dele, interessante, isso me marcou muito, que ele falou o seguinte: as pessoas falam para mim que eu deixo meus contrabaixos espalhados pela casa. Ele tem um contrabaixo do lado da cama dele, ele tem um contrabaixo na sala, um outro contrabaixo no estúdio dele, mais um contrabaixo, não lembro onde estava. Tinha uns 4 contrabaixos espalhados pela casa. Aí a pessoa perguntou, mas por que tantos contrabaixos espalhados pela casa? Por que você não guarda no seu estúdio os 4 contrabaixos? Porque eu preciso lembrar que eu preciso estudar. E ele precisa estar disponível para mim, para eu estudar. Qual é o ponto que eu quero chegar com vocês? Não adianta você criar métodos difíceis e mirabolantes de um orçamento se ele não está próximo a você. Se você é uma pessoa analógica, use o caderno. Se você é uma pessoa digital, use um aplicativo, mas faça algo que você use. Tá? E por fim, uma coisa fundamental. Use o orçamento para avaliar se você tem amado ao dinheiro. O orçamento deve evidenciar que você ama ao Senhor, o dono de todas as coisas. E esse exercício de você olhar o seu orçamento é fundamental para você identificar se tem algum ponto ali, às vezes até de idolatria, gente. Às vezes você tem gastado muito com uma coisa e você tem buscado a satisfação nisso. Teve uma vez que eu e Silvia, nós éramos recém-casados, nós tínhamos chegado na igreja, uma igreja lá em Brasília e uma igreja que era num bairro de alto poder aquisitivo. E a gente estava tão nesse negócio de fazer socialização com as pessoas, porque a gente precisa estar com elas, porque a gente precisa ser conhecido por elas, elas precisam nos conhecer e tal. A gente ficou tão assim, que eu lembro que naquela época eu ganhava, acho que um salário líquido em torno de uns R$5.500. Eu gastei R$1.200 em restaurantes. Só em restaurante. Fora aluguel, fora um monte de coisa. R$1.200 porque eu queria estar com as pessoas. A gente queria estar com as pessoas. Será que eu estava querendo ser aceito? Será que não era isso? Que eu estava querendo ser aceito pelas pessoas e eu gastei excessivamente com restaurantes? Será que não tinha um jeito melhor de eu trabalhar o orçamento e, à medida, com o tempo, a gente conhecendo as pessoas na igreja, relacionando melhor com elas? Então, muito cuidado com aquilo que você tem gastado, porque isso pode evidenciar algum tipo de idolatria, algum amor desordenado. Tá bom? Perguntas? Agora o Talks. Então, Talks. Gente, tem bastante pergunta. Vocês vão ter bastante perguntas. Deixa eu só fazer um comentário, isso. Rapidinho. Sim. Sei que eu tenho falado de casais aqui, pessoal, mas os princípios para solteiros são os mesmos, tá?
se você mora na casa dos seus pais, se você ajuda com seus pais em algum orçamento ainda, nas despesas da casa, ou se você mora sozinho, nada muda. Tá? É lógico que você não vai ter uma fidelidade financeira com outra pessoa, você vai ter uma fidelidade com Deus. Então você vai precisar avaliar o seu coração diante de Deus se você tem utilizado as despesas, o seu orçamento, de uma maneira que o glorifique. Você precisa reconhecer que tudo é do Senhor. A forma como você vai usar o dinheiro precisa ter os mesmos princípios. O ponto que eu coloquei algumas coisas sobre casais aqui é que você tem mais uma pessoa que é uma só carne e vocês precisam ter toda a transparência. Mas quando você é solteiro, veja aquilo que é importante para você, ore ao Senhor, peça direção para você lidar com isso bem no seu orçamento e você glorifique a Ele. Tá? Beleza. Bom, a primeira pergunta, que foi na verdade a mais votada aqui, se é correto a mulher ser a responsável por cuidar das finanças ou isso é dever do marido? Eu vou só cumprimentar vocês primeiro, dar bom dia. Eu já consegui conversar com alguns de vocês, mas ainda não me dirigi a todos, então bom dia. Estou muito feliz de estar aqui também, né? A gente está com saudade dos nossos filhinhos, mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu até brinquei, eu falei, gente, a gente tem muitas histórias legais para contar de como a gente se conheceu. Se vocês não quiserem fazer essas perguntas mais fáceis, vai ser melhor para a gente, mas vocês mandaram as difíceis, então... Você quer responder essa? Como é que é a pergunta mesmo? Desculpa. Se é correto a mulher cuidar das finanças ou isso é dever do marido? Vamos lá. A gente sempre precisa partir do princípio bíblico. Então, se a gente está falando de casamento, o princípio bíblico de relacionamento marido e mulher já está lá. E eu esqueci o texto, Efésios 3, eu acho? Não. 4? 5 ou 6? 5, por aí. O que o texto vai dizer para a gente lá? Ele vai primeiro começar dizendo, sujeitem-se uns aos outros. Né? Então, uma posição de sujeição. E maridos amam as mulheres como Cristo amou a igreja, então é um amor sacrificial. E as mulheres se submetem alegremente à liderança amorosa de seus maridos. Quando a gente está falando para casais, né, nessa questão financeira, a gente não perde de vista essa liderança do marido, porque foi Deus que conferiu essa liderança para o marido. Então, a liderança, e o Silvano falou isso aqui, a liderança é do marido, mas a esposa é auxiliadora. Como que vocês vão dividir essas funções, as tarefas de cada um? Aí a gente vai poder conversar caso a caso. Então, a gente vai ter casos de maridos, como é o nosso caso, por exemplo, o meu marido tem muita facilidade com as planilhas, ele tem muita facilidade com essa parte de investimentos, que é uma facilidade que eu não tenho. Então, está tudo certo se ele administrar, mas ele não faz isso sozinho. A gente senta juntos, a gente conversa, a gente planeja. Eu sei o que está acontecendo, ele sabe o que está acontecendo. Eu tenho o meu cartão, ele tem o cartão dele, mas ele sabe tudo que está lá na minha fatura. Se eu sei o que está na fatura dele, a gente faz isso juntos. A gente conhece casos de casais que o marido ele pode ter uma atividade profissional que demanda muito. Ele viaja muito, ele tem que atender muitas pessoas. Então, às vezes, ele não consegue sentar lá para preencher a planilha. Às vezes, ele não consegue sentar lá e pensar onde é que a gente vai investir esse dinheiro agora? Como que a gente vai fazer agora? Ele sabe o que precisa. Ele lidera a família. Ele, às vezes, ele não vai conseguir fazer esse, entre aspas, esse operacional, mas eles conversam e eles sabem o que precisam. Então, a esposa ela assume isso, ela vai lá e ela registra na planilha, ela faz os pagamentos, ela estuda. A gente atendeu um casal, ela estudou, ela falou, eu já entendi um pouco sobre os investimentos, mas eu queria saber, é melhor pôr aqui? A gente quer fazer uma reforma, a gente põe aqui, eu ponho ali, mas eles estavam juntos ali nesse processo. Então, sim, a liderança tem que ser do marido, não é uma liderança tirana, mas esse papel, né, essas atividades, elas podem ser distribuídas conforme a necessidade ou a conveniência do casal, né? É isso. Era isso, né, a pergunta? Exatamente. Teve bastante pergunta aqui relacionado à questão, quando entra na parte do planejamento, né, que foi um assunto que você comentou, muitas pessoas comentaram aqui, levantar a questão de como que eu faço o planejamento entendendo que eu estou com muitas dívidas. Né? Como que eu saio do vermelho, por onde que eu começo, como que... aí alguns entraram na questão
em casos em que tem muita dívida, como dar o dízimo, porque paga as contas primeiro, paga as dívidas primeiro, dá o dízimo depois, enfim. Então tem bastante pergunta relacionada à dívida, então eu vou fazer um bloco único aqui para a gente tentar, para você explorar um pouco mais esse assunto. Bom, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Bom, sobre essa questão de dívidas e como você fazer essa parte do planejamento diante dessa realidade. Como eu falei para vocês, lá no raio-x, quando você está fazendo planejamento financeiro, você precisa identificar se você realmente deve. Identificado que você deve, a primeira coisa não é sair pagando. E eu reforcei isso e reforço novamente. Quando eu falo não é sair pagando, não é que você tem que ser inadimplente. O que eu estou falando é que você precisa ter uma clareza sobre a sua real situação e você montar um plano para equacionar isso tudo. Às vezes as pessoas têm poucas dívidas, mas são suficientes que incomodam ela, ou tem muitas dívidas e ela não sabe por onde começar. O por onde começar é o que eu falei, você tem que levantar tudo. Parcela, tamanho da dívida. A dívida original, é muito importante você saber qual o valor que você pediu emprestado. Por quê? Porque vai ser com base nisso que você vai fazer uma renegociação com um banco, ou com uma financeira, ou eventualmente até com um agiota. Tá? Então, você precisa ter clareza sobre o quanto você pediu emprestado. Se é um cartão de crédito, qual foi a fatura que você não pagou, qual é o montante, você precisa levantar esses dados. Com base nisso, aí eu falei, você vai precisar priorizar aquelas que a inadimplência te traz consequências graves. Então, se você tem um financiamento imobiliário, que é débito em conta, e se você não pagá-lo, o que vai acontecer? O banco toma. Eu sei que tem um processo, tem todos uns trâmites que eventualmente podem chegar a serem judiciais, mas você tem um processo aí que pode culminar na tomada do apartamento, da sua residência pelo banco. O imóvel só é seu depois que você quita. As pessoas acham que não, né? Mas você precisa levantar aquelas despesas que, se você não pagar, isso vai ter consequências graves. Falei aí de imóvel, quando você coloca um fiador na história, se você deixar de repente pagar o aluguel, você pode eventualmente comprometer a renda de outra pessoa, de família, de amigo. Então você precisa ter clareza sobre essas despesas, essas dívidas que eventualmente possam ser incorridas e afetarem outras pessoas. Essas precisam ser a que você vai dar prioridade. Identificado isso, aí sim, você chega para a pessoa e fica muito melhor. Eu não estou falando que você tem que ser bonzinho com o banco, não é questão de ser bonzinho, é questão de ser justo, honesto, ser cristão. Você chegar para um banco e falar o seguinte: olha, eu tenho uma dívida com vocês de R$30 mil. A dívida original era de R$4.300. O que eu posso pagar hoje é tanto. Sei lá, você viu o seu planejamento, orçamento e tal, você viu lá o quanto você pode pagar, se você pode ou só consegue pagar parcelado, e fala assim: ó, eu sei que eu errei, eu falhei, mas eu estou querendo abrir uma negociação com vocês e eu preciso, todo mundo sair aqui bem, eu não quero ter a dívida e vocês não querem esse valor em aberto com vocês. O que a gente pode fazer? Quando você chega assim com um banco, uma financeira, qualquer outra coisa, isso fica muito mais claro na hora de você negociar. Se você só chega lá com a intenção, eu quero pagar, a financeira vai falar assim: ó, sua dívida é 30 mil, é 30 mil e acabou. É justo? É justo. Mas não existe problema de você negociar. Tá? Não existe um problema. Eu não vejo você ferindo a palavra de Deus se você fizer uma negociação justa com uma financeira a quem você deve. Então isso pode ficar mais claro e eventualmente conseguir bons descontos. Sabe aquela dívida que eu falei, daquele casal lá que tinha uma dívida com o banco, que a dívida total chegou a R$500 mil? Com o banco era 350. E se eu não me engano, eles pagaram em torno de R$20 mil e fechou a dívida. Eles abriram uma negociação, eles deviam 350, fechou em 20 e poucos mil.
E eles foram justos. Eu falei, o que eu posso pagar é isso e tal. Não sei o que. Existe alguma forma da gente encontrar um meio termo? O banco ofereceu, eu tenho essa proposta para vocês. Eles podiam e eles fizeram. Então, tudo começa identificando os seus problemas e montando um plano para você equacionar isso. Agora tem um outro elemento importante que você trouxe, né, que está na pergunta. E a questão dos dízimos? Como é que fica isso? Eu confesso que esse é um assunto que normalmente principalmente quando uma pergunta é muito específica, assim, de qual é o percentual do dízimo que eu tenho que dar, é 10%, é do bruto, é do líquido, eu falo assim, vê com conselho. Porque eu sei que existe várias divergências sobre isso. Então a igreja, com o conselho, dá o direcionamento. Mas quanto à questão da contribuição, o fato de você estar endividado, normalmente, sei lá, vou chutar um percentual aqui, mas pelos atendimentos que a gente já fez na vida, em torno de 90% das pessoas se endividaram por desorganização própria. A pessoa que ela está endividada, ela precisa dar conta, no seu orçamento, do seu eu do passado, isso é, das decisões que ela tomou no passado, ela precisa dar conta do presente e do futuro. Por isso que eu falo que o dinheiro que você recebe no mês, ele não é um dinheiro do mês, ele é um dinheiro da vida. Então você tem consequências de decisões tomadas lá atrás, que você precisa dar conta hoje e pensar no amanhã. Tá, mas como é que faz a questão dos dízimos? Eu acredito muito que o problema do não pagamento da dívida seja o dízimo. A pessoa precisa entender que ela se colocou nessa situação, geralmente, e ela precisa reconhecer que o Senhor é dono de todas as coisas. E eu acho, inclusive, que a pessoa que fez essa pergunta, e seja ela, não só essa pessoa, mas esse pensamento geral, acho que ela poderia, inclusive, pedir orientação ao conselho quanto ao assunto. Porque eu vejo que ela poderia contribuir, aí vai mais um pitaco meu, e aí esse é o perigo de eu falar sobre um assunto polêmico, que às vezes tem gente que realmente não está conseguindo dar, sei lá, os 10%, mas contribuir com algo que ela possa mesmo. Só que isso precisa haver um entendimento entre o conselho, para que isso seja direcionado. Porque eu vejo locais orientando assim, olha, eu sei, você se colocou nessa situação, mas contribua com algo, porque é nessa disposição que você vai também mostrar compromisso com outras coisas. É que nem a história de investir. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho R$50 para investir, será que vale a pena? Começa com 50, depois você vai fazendo. Então, o compromisso seu, primeiro é com Deus. E você não é compromisso com homens. Então, não é uma questão de negociação a questão do dízimo, é uma questão de mandamento, de oportunidade, de bênção. A questão da dívida, você deve ter um planejamento para que isso seja realidade no seu orçamento, com os compromissos que você tem, independente da situação. Só mais um ponto final aqui sobre a questão dos endividamentos e quando às vezes a pessoa está até desempregada. Eu vi como as pessoas às vezes ficam muito presas a algumas coisas. Quando a pessoa está endividada e está desempregada, ela tem que colocar essa situação para o banco e falar assim, eu não tenho condições de pagar agora. Eu não tenho, eu estou desempregado. Estou desempregado, eu não consigo honrar. E eu já vi situações também de pessoas que estavam endividadas, desempregadas, e que receberam doações, e ela, recebendo essas doações também em dinheiro, ela chegou assim para o pastor, assim, eu tenho que dar quanto do dízimo? Ela está sendo assistida pela igreja, gente. Ela está tentando reorganizar a vida dela. Então, assim, ela está sendo assistida. Ela pode doar? Ela pode doar. Mas eu vejo que há situações em que você precisa reorganizar e falar assim, poxa, eu estou sendo assistido pela igreja, eu não tenho renda, estão me mandando alimentos, e é uma oportunidade de ela ser realmente abençoada. Ela está procurando emprego, ela não é preguiçosa, como
lá a gente viu em Tessalonicenses, aquele que não quer trabalhar não coma, mas não é a situação. Então, às vezes a pessoa está sendo assistida, está endividada e tal, às vezes é a oportunidade dela ser integralmente assistida pela igreja e fazer um trabalho com ela, mas para que ela consiga depois reequacionar isso e ser dizimista fiel. Eu só vou fazer um adendo que é importante, até porque está gravado, a gente sempre tem que falar isso, é importante. Porque depois você vai sair daqui e falar assim, foi o irmão lá na minha igreja uma bênção, ele ensinou pra gente que a gente pode fazer dívida, deixar de pagar, depois negociar e pagar menos. Não é isso, tá, gente? Porque a gente já viu gente falando, não, eu faço dívida mesmo, 5 anos depois meu nome não está mais no Serasa. Ah, porque se eu não pagar o cartão, eu negocio, eu vou pagar bem menos. Não é estratégia isso, tá, gente? Para você fazer uma dívida e pagar menos. Isso é uma estratégia para uma situação de inadimplência que você teve por outras circunstâncias. Não é uma estratégia só, agora beleza, agora eu vou comprar as coisas, daqui a um tempo eu vou lá, negocio e pago menos, né? Eu sempre gosto de deixar isso muito claro, porque, né, imagina. Você é cristão, Deus conhece seu coração e as intenções. Então, se você está fazendo isso para conseguir um desconto, você está envergonhando o nome de Deus. Então, lembra um dos mandamentos falando que é não tomar o nome de Deus em vão? As pessoas pensam que é só na questão do pronunciar. Mas quando você toma o nome de Deus em vão, você é um representante dele aqui, e se você está agindo dessa forma, de maneira desonesta, você está desonrando o nome de Deus e você está tornando vergonha o nome de Deus. Então, muito cuidado com isso. Até tem que analisar a motivação, né, pelo qual sempre, faz isso. Sempre, né? Então, sempre. Se a pessoa já faz com a motivação errada, aí está errado de fato. Teve uma pergunta interessante aqui. Você falou da questão dos dízimos, muitas pessoas perguntando sobre os dízimos. Essa é a clássica, né? Você quer falar um pouco sobre isso ou você quer já que eu acho que a maioria das perguntas são no sentido que ele falou. Eu vi aqui, é do bruto, é da disponível, exatamente. Como que faz, né? Tem uma outra relacionada a os que se junta, faz conjunto dos casais e tudo mais. É isso, assim... Eu vou só dar uma fundamentação. Eu acho que toda vez que a gente vai falar de dízimo, a gente tem que lembrar de um fundamento importante. Que o dízimo ele não é uma despesa que a gente tem, assim, minha mensalidade com a igreja, eu tenho que ir lá pagar. Não é isso. O nosso raciocínio ele é mais amplo. Então, a gente tem que se lembrar o quê? O que a gente tem é Deus que nos dá generosamente, sem que a gente mereça. A gente trabalha, é fruto do trabalho, mas é Deus que nos dá. Isso não nos pertence. E quando a gente dizima e quando a gente oferta, a gente está simplesmente reconhecendo isso. A gente está reconhecendo que eu não sou merecedora, que eu não sou dona daquilo e eu estou devolvendo aquilo. Se eu não sou dona daquilo, então aquilo não é um tesouro para mim. Então, eu não tenho que ficar pensando assim, deixa eu fazer a conta para dar exatamente 10%. Ou, sei lá, se eu não pagar... A gente viu um ensino outro dia na internet, o cara falando, olha, você não pode pagar nem o boleto antes de dar o dízimo. Você já tem que ir lá, você dá o dízimo, só depois você paga o boleto. Senão dá ruim, vem um gafanhoto, leva tudo. Porque dízimo é primícia. Porque dízimo é primícia. Então, o primeiro raciocínio é esse. Depois é que vem essas questões práticas. Sabe por quê? Porque a gente desamarra o nosso coração. E outra, a gente lembra que o dinheiro é todo de Deus, porque às vezes a gente se preocupa muito com os 10% e os 90% a gente acha que é nosso e a gente vai usando do jeito que a gente quer, a gente faz o que a gente quer. Então, o primeiro pensamento nada do que eu tenho é meu. Então, fica fácil de eu ter alegria e um coração voluntário, né, de ofertar. Então, essas outras questõezinhas, elas se tornam menores. Né? E aí é isso, assim, a gente sempre fala, procura, e existe uma certa... Porque a Bíblia ela não é taxativa sobre isso, você não vai encontrar o versículo, darás tanto no dia tal do mês, você não vai encontrar isso. Então, existe uma decisão, né, uma coisa comunitária da sua igreja local. Então, às vezes, a gente tem um entendimento sobre isso, mas, às vezes, o seu conselho, o seu pastor vai ter um outro entendimento baseado nos mesmos textos, nos mesmos princípios, né? A gente já foi de igreja presbiteriana, tá? A gente já foi de igreja presbiteriana que era 10%, acabou, 10%. Bruto líquido. O conselho se dividiu lá, não sei o que, é o bruto. Eles decidiram que era isso. Participei de outra igreja presbiteriana, a gente era membro, e que o pastor foi claro, os dois pastores foram claros. Ele falou assim, gente, nós temos o entendimento que o dízimo do novo não é a mesma coisa do velho, mas segue o mesmo princípio.
e que você não está necessariamente amarrado a um percentual, mas, acima de tudo, é que o seu coração deve ser generoso, deve fazer isso de forma voluntária e que isso é um privilégio. 2 Coríntios 8 e 9. Tá? Então, eles não chegavam e falavam assim, você tem que dar 10%, você tem que dar 12%, você tem que dar 8%, tem que ser uma vez por ano, tem que ser homem e mulher separado, tem que ser junto, é do bruto disponível ou líquido. Ele falou, isso é você com Deus. Deus sabe da intenção do seu coração. Deus sabe se você está sendo generoso ou não. É muito mais sobre isso do que uma calculadora. A gente viu um vídeo na internet recentemente de uma judia ensinando como é que você fazia o cálculo do dízimo, porque eles tinham uma calculadora lá que o pessoal fazia e tinha que ser nos centavos. Isso demonstra generosidade? É esse o ponto. E o que você sempre precisa se avaliar. Será que aquilo que você tem contribuído é fruto de generosidade? Você tem visto isso como um privilégio, como uma oportunidade? Você tem sido alimentado, você tem sido abençoado na sua igreja, aqui, enfim, onde você estiver. Você precisa avaliar. Então, o dízimo, como eu falei, são recursos financeiros que são necessários para a manutenção das coisas. Então, a gente precisa fazer isso de forma voluntária, uma forma que a gente seja grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Tem uma pergunta, duas, na verdade, interessantes aqui, né? Uma está relacionada à questão de como planejar após os 60. E aí teve uma outra que ela falou assim, seria prudência eu planejar após os 60 ou seria pecaminoso e tudo mais? Então, uma orientação nesse sentido. E aí eu já queria que vocês também falassem algumas perguntas relacionadas à mesada para filhos, se isso é uma boa estratégia, como fazer isso, se coloca no planejamento ou não. Tá ótimo. Planejamento após os 60 anos. Como eu falei, assim, você faz planejamentos, quando eu mostrei aqui para vocês o método e tal, a forma lá, você tinha planejamento de curto, médio e longo prazo. Mas eu já tenho 60 anos, será que vale a pena planejar? Amigo, você está vivo. Você tem um ano aí, mas eu não sei o meu amanhã, eu estou mais próximo, assim, vamos ser realistas, né? Eu estou mais próximo do fim do que o início da vida. Amigo, seguinte, até uma brincadeira, antigamente, quando você pensava numa pessoa de 60 anos, lá na década de 80, 90, você pensava numa pessoa bem idosa, andando devagar. Vai ver a fila preferencial dos 60 anos, você não tem mais saúde do que você. Rapaz, o pessoal de 60 anos hoje praticamente são os novos 50. Até os novos 45 anos. O pessoal tem muito mais saúde, muito mais disposição. Eu falo, meu pai tem uma pressão, pressão arterial muito melhor do que a minha. Meu pai foi no médico, ele nasceu em 60, vai fazer 64 anos esse ano. Meu pai foi parar no hospital porque não lembro qual foi, algum lugar foi medir os batimentos cardíacos dele e o cara ficou impressionado porque estava a 58 batimentos por minuto. Ele está morrendo. Cara, meu pai faz atividade física todos os dias. Aí depois chegou à conclusão que ele tinha um coração de atleta. Meu pai tem muito mais saúde do que eu, cara. Então, assim, o fato de, assim, eu tenho 60 anos, vale a pena planejar? Meu amigo, você tem uma vida aí que a gente não sabe qual é o dia, a gente não sabe qual é o dia que Deus vai nos chamar, mas sempre nós temos a oportunidade de nós planejarmos. Porque o fato de planejar, gente, vocês precisam entender isso também, é uma forma de eu gerenciar bem o tempo que Deus tem nos dado. Dinheiro que se perde, muitas vezes consegue se recuperar. O tempo não volta. Então, a forma da gente planejar é a gente ser melhor, é a gente ser mais, sermos melhores mordomos do tempo que Deus nos dá. Então, planejar é um ato de mordomia. Então, se você tem 60, se você tem 40, 70, planeje. Planeje o que você precisa fazer no próximo ano, nos próximos 2 anos, 5 anos. Isso não é pecaminoso.
É o fato de você, Deus, eu tenho isso daqui, abençoe e me dirija os passos para que isso glorifique ao Senhor. Planejar, amigo, tem gente que está fazendo muita coisa no ministério do dia a dia ainda com 60, 70 anos, tem muita gente com muita saúde e tal, e não só pela saúde, mas é uma oportunidade a gente gerenciar melhor o tempo. Quer falar alguma coisa? Não, aí mesada, né? Você falou, pode passar por esse assunto. Essa também é uma das campeãs que a gente recebe. Eu tenho, quanto tempo a gente tem? Dá para ser mais 10 minutos. Tá, então, mas eu vou ser rápido. Porque a gente sempre gosta de falar, né? Eu entendo essa preocupação sobre como que a gente ensina os nossos filhos, porque essa não foi uma realidade nossa e das gerações que vieram antes da gente, né? Os nossos pais não tiveram educação financeira e a gente se preocupa porque a gente vê as coisas acontecendo ou com a gente ou com as pessoas, a gente quer que os nossos filhos estejam mais preparados. Mas antes da gente chegar no micro, eu sempre gosto de trazer para o macro. Quando a gente está falando de educação de filhos, né, a gente está falando de inculcar, de incutir o quê? Valores, princípios, que no nosso caso são bíblicos, né? E aí, para a educação financeira, é a mesma coisa, né? Antes de você pensar em ferramentas, como a mesada é uma ferramenta, antes de você pensar em cursos, em coisas assim, que a gente chama de mais práticas, a gente tem que pensar nos fundamentos, nas bases. Então, eles precisam aprender, por exemplo, desde pequenos, o valor do trabalho. E eles aprendem desde pequenos o valor do trabalho como? Trabalhando, arrumando suas camas, estendendo uma roupa, botando uma roupa para lavar, tudo de acordo com a sua idade. Isso é um princípio que eles precisam entender, porque eles não adianta você dar uma mesada, um dinheiro, se eles não entendem que você precisa trabalhar, que existem profissões diferentes, que elas são dignas. Eles precisam aprender a gerenciar o tempo deles, eles precisam aprender a esperar. Como é que você quer dar uma mesada para o seu filho, ensinar ele a lidar com dinheiro, se você está no mercado, com as coisas no carrinho, e ele pede para comer e ele não consegue esperar chegar no caixa, pagar o negócio e ir embora comer o biscoito que está lá no carrinho que ele queria? É biscoito, não bolacha. Isso, é biscoito. Eu fui intencional no meu exemplo. Porque eu vejo isso demais no mercado. As crianças não conseguem esperar, elas estão na fila do caixa, elas estão abrindo o negócio, ainda que o mercado diga, não come nada aqui dentro, não pode. Eles estão comendo porque eles não conseguem esperar. Como é que eles vão conseguir esperar 30 dias para receber um salário, quando eles crescerem? Então, antes de você pensar em qualquer ferramenta, pense nesses fundamentos. Pense no fundamento, olha, todas as coisas pertencem ao Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade da gente se deliciar com as coisas que Ele fez. Olha, a gente está comprando esse sorvete aqui para você. Puxa, olha que legal que Deus nos deu uma boca que sente gosto. Então, esses fundamentos. E aí, sim, mais para frente, você pode usar esses recursos, né? No nosso caso, quando os nossos filhos eram pequenos, a gente começou com um cofrinho. Então, eles ganhavam moedinhas e aí o objetivo era encher o cofrinho. Quando enchesse o cofrinho, podia sair e escolher uma coisa para comprar. E aí também era assim, a gente nunca ia completar, ele ia ter que comprar algo naquele valor ou menos. E aí era muito legal, o Davi, que é o mais velho, teve mais essa experiência do cofrinho. Aí os avós, todo mundo entrou, meu pai chegava em casa já, o Davi já ia botando a mão no bolso do meu pai, fazia assim, fazia barulho de moeda. Ele, tem moeda, vovô? Ele não podia ouvir uma moeda cair no chão. Ele, de que é essa moeda? Essa moeda tem dono? Não sei o quê. Ele adorava botar a moeda no cofre. Chegou o dia que... O moleque ficou um entesourador. Ele ficou louco com as moedas, ele achava o máximo. Aí no dia que ele encheu, a gente contou, botou nos saquinhos e foi na loja de brinquedo. Aí ele, lógico, foi nos brinquedos mais caros. Aí a gente falava, filho, você tem esse número aqui, esse número é muito grande, não dá. E aí a gente fez todo esse processo. Aí a gente foi no caixa, ele entregou todas as moedas, a moça do caixa contou todas as moedas, ele saiu todo feliz com o carrinho Hot Wheels que ele comprou com as moedinhas. Mas nesse momento, nesse período, a gente foi ensinando isso. Olha, custa para a gente ter as coisas. Você tem que ter paciência, você tem que juntar. Às vezes você vai ter mais, às vezes você vai querer uma coisa que você não vai poder. Então, no cofrinho foi ajudando a gente a ensinar isso. Depois a gente começou a mesada e a gente foi tentando adaptar. Por quê? Porque, dependendo da idade, a criança não consegue entender esse ciclo de que você recebe dinheiro só uma vez no mês. Esse período muito longo para eles entenderem, né? Então, a gente começou com a mesada porque a gente saía da escola, tinha o pipoqueiro na porta da escola, o moço do algodão doce e a banca de revista. Só então, os inimigos, então, só todo tentando. Dia, se levantando. Então, todo dia, mãe, posso comprar uma revistinha hoje? Mãe, uma pipoca. Mãe, um algodão doce, não sei o quê. Então então vamos começar com a mesada. Só que aí eles acham, tipo assim, eles queriam usar a mesada no mesmo dia, eles não entendiam que só no mês que vem ia ter outra mesada. E aí a gente começou a trabalhar com valores menores por semana. Só que nisso a gente inseriu um outro ensino.
a gente usou uma técnica que a gente aprendeu dos 3 potes. Então, eles tinham, quando eles ganhavam o dinheirinho deles, tinha o pote da poupança, o pote da oferta, da contribuição do dízimo e o pote do imposto. Porque o imposto é uma realidade. Então, a gente taxava os meninos. Como que a gente... olha, por quê? Porque a minha cunhada que sempre... Eu acho que foi você ou minha cunhada? Não, acho que foi a sua irmã que falou assim, primeiro salário, ela olhou e falou assim, o que é isso aqui? O tanto do meu dinheiro que está dizendo que o meu salário é tanto, para onde que está esse tanto? Que tanto de imposto é esse? A realidade do imposto chegou para ela tarde demais. Então, a gente faz o quê? O pote do imposto é um dinheiro que a gente retém da mesada deles. Retém mesmo, não é retém, não. É que a gente retém. Retém. Para o bem comum. Então, o que significa? Queimou a lâmpada, de onde vai sair o dinheiro para comprar a lâmpada? Do pote do imposto. É para o bem comum. Sei lá, a gente quer colocar uma decoração nova, vai sair do pote do imposto. Então, porque eles começam a entender que isso acontece. A gente acha o imposto injusto, é ruim, isso aqui. No Brasil, a gente tem uma situação complicada com isso? Tem. Mas a gente precisa ensinar que, olha, você paga impostos, você tem que ser fiel no seu pagamento do imposto. A gente tem que fazer isso. A poupança forçada, que eles tiravam lá, que eles iam botando no potinho, e o dízimo, a contribuição que eles entregavam, e o restante era deles para eles irem administrando. Então, e aí a gente vai ajudando, né? Porque eles querem tudo de uma vez. Então, é uma ferramenta. E tem outras ferramentas. A gente tem... E nesse processo, muito mais do que... E a gente também não costuma pagar, a gente não paga pelas atividades domésticas. Então, a gente não usa essa estratégia de... arrumou a cama, eu te dou R$5. Não, porque isso a família está ali, eles não são hóspedes, é serviço de amor, todo mundo tem que contribuir para viver numa casa boa. Mas a gente pode incentivar o empreendedorismo de outras formas. Então, por exemplo, a gente tem uma família de amigos que o menino deles tem muito essa veia de vendedor. E ele é assim... Ele foi no sítio, tinha um limoeiro lá, ele catou os limões e ele começou a vender limão para as tias. Ô, tia, você não quer um limão? Esse limão dá uma limonada maravilhosa, tia. Muito suco, olha como ele tá macio. Tá quente hoje, não tá? Nossa, imagina uma limonada geladinha. Você não quer comprar uns limões? O menino tinha 9 anos. 9 anos. Aí ele chega em casa mesmo, um dia ele falou, mãe, vamos fazer, como é que você chama aqui? Chup-chup? Aquele Din-din, sacolé? Geladinho. Geladinho. Eita. E, mãe, vamos fazer geladinho para vender na rua? Ela fez, ele desceu no comércio perto. E aí ele falava, nossa, hoje está um dia quente aqui em São Paulo, né? Que tal um geladinho? E aí ele faz isso. Ele vai pensando em coisas que ele pode vender. Quando ele pensa assim, eu estou querendo alguma coisa, imediatamente ele pensa no que ele pode, como ele pode trabalhar para ganhar esse dinheiro. Então, são coisas, mais uma ferramenta. Então, é isso. A educação financeira de filhos, a gente vai ensinando, vai trazendo conceitos, vai explicando. Esses dias eu perguntei para o Davi, filho, você sabe o que é Copom? Eu ensinei para o Davi o que é o Copom. O que é o Copom? É o comitê que define a taxa básica de juros, assim, grosso modo. Então, e o que é taxa de juros? Perguntei para ele, filho, o que é inflação? Aí ele falou, mãe, é uma valorização das coisas. De certa forma, é. Então, a gente vai ensinando isso para eles. Né? Às vezes eu falo, nossa, filha, esse chocolate está caro demais, porque ele está pequeno, mas o preço dele continua o mesmo de quando ele era grande. Olha aí, você está ensinando, né, essas coisas. Então, tem várias ferramentas. A mesada é uma delas. Né? Mas eu acho que o mais importante é isso. Inculque os fundamentos primeiro. Não adianta a gente dar um martelo na mão de alguém que não sabe onde é que ele vai botar um prego. Né? Você precisa ensinar os fundamentos primeiro. Só um outro, aí é um prático também, que é, como a Silvia falou, a gente viu que a gente, em fases de idade dos nossos filhos, a gente tinha abordagens, assim, os fundamentos os mesmos, mas a forma como a gente ensinava o manuseio do dinheiro era diferente, né? A semanada, a mesada, era o imposto e tal. E uma coisa que um amigo pediu uma sugestão de como é que ele poderia lidar com os filhos adolescentes dele. E os princípios são os mesmos, pode ser uma mesada e tal, mas você já tem ferramentas, outras ferramentas e uma maturidade também do filho, agora de encarar outras partes da realidade do dinheiro, da realidade do mundo financeiro. Por exemplo, eu ensinei isso, o meu amigo, ele adorou, e isso já ensinou os filhos dele. Que é o seguinte, ele dava lá uma mesada, sei lá, vamos supor que R$100 por mês. E os meninos estavam muito afoitos, querendo comprar as coisas lá que eles queriam, que estavam vendo que os amigos estavam ganhando. Aí meu amigo falou, junta e compra. Ô pai, não tem como me antecipar uma mesada
e tal, não sei o que ele tenho. Ele virou. Você quer antecipação? Então toma 95. Pô, mas não é 100? Tem juros, cara. Aí eu falei, ensina sobre juros. Aí ele fez isso. O que aconteceu? Viraram pacientes. Viram que precisavam juntar um dinheiro para comprar quando tinham dinheiro. Porque se eles antecipassem, eles iam receber menos. A vida é assim, gente. E por que... Não estou falando que é a única forma. Se você não tem condições de dar mesada, ensine com sua vida. Ensine com exemplo. Isso é muito mais relevante do que a mesada em si. É muito mais relevante. Talvez você não tenha condições, oportunidade de dar mesada, mas ensine com exemplo. E para vocês terem uma ideia como isso é importante, o grau de endividamento hoje de jovens entre 18 e 24 anos passa dos 60%. Passa dos 60%. E isso tem se agravado mais ainda porque hoje tudo você vê nas redes sociais. Então, nas redes sociais você vê a história maravilhosa das pessoas. Elas conquistando isso, aquilo, elas nunca postam a dificuldade. Elas postam as coisas boas, o que elas compraram, o que elas viajaram e tal. E isso vai vendo a vida de uma forma distorcida, aí a pessoa acaba sendo consumista, sendo escrava do dinheiro, sendo escrava das experiências, e aí está essa situação. Mas em torno de 60 e poucos % de jovens nessa idade estão completamente endividados. E não é só, eu tenho um financiamento, que isso é uma dívida. Não, é inadimplência, dever. Tá? Já estão com o nome no Serasa. Tem só mais uma última pergunta aqui. Está relacionada à questão de que de gastos que são imprevisíveis, que a gente tenta prever tudo, mas às vezes são imprevisíveis. Como que vocês aconselham nesses casos? Especificar um valor específico para esses gastos imprevisíveis, para que tenha ali uma reserva, vamos dizer assim, ou, enfim, sobrou esse valor, investe, o que faz, o que você recomendaria? Assim, primeiro, aquela parte que eu falei para vocês. Trabalhar o orçamento, vendo ele de forma anual e identificando os meses que você vai ter mais tranquilidade e se preparar para os que têm mais dificuldade. Só que esse é o planejamento. Coisas diferentes acontecem no caminho, né? Como eu falei do Waze, às vezes um carro bateu, você vai ter que mudar a rota. Paciência. Então, algumas coisas elas podem acontecer e furar teu orçamento. Como é que você vai lidar com isso? O princípio geral é o que eu vou falar na nossa próxima palestra, mas eu já falo um pouquinho aqui. É você ter uma reserva. Coisas imprevisíveis vão acontecer a todo instante. Se você fizer até um cálculo, uma estatística, você vai ver que coisas imprevisíveis acontecem com muita frequência. E normalmente no mesmo valor. Algumas coisas surpreendentes, furam mais, mas às vezes tem algumas coisinhas ali que todo mês tem uma surpresa de alguma coisa. Por exemplo, a doença em si ela é uma surpresa. Mas você pode se preparar, entendendo o seu orçamento, que em média você gasta no ano, sei lá, a cada mês, no ano você gasta, sei lá, R$1.000 com remédios. Então você pode esperar que você vai gastar um pouco menos de R$100 por mês em farmácias. É uma forma de você se preparar. Você não sabe que mês você vai comprar um antibiótico, você não sabe que mês você vai comprar um resfenol, sei lá. Mas pode ser que num mês que você não gastou os R$98, R$97, você guarda esse dinheiro para o próximo, para que, caso aconteça, você tenha disponibilidade financeira. Ou ter uma reserva em algum lugar separado, que caso aconteça algo, você tenha onde recorrer. O problema é, sabendo que existem imprevistos, fazer do seu orçamento como se ele não existisse. Entendeu? Então, a forma é olhar seu orçamento anual ou ter uma reserva financeira para momentos que realmente aí o orçamento não dá conta. Mas a gente vai falar sobre essa parte de reserva na nossa próxima palestra e mostrar como é que a gente faz, quanto enfim. Boa. O Phil, se puderem colocar de novo esse link aqui, pessoal. Basta vocês escanearem o QR Code pelo celular, tá? Teremos mais um talk no final do dia hoje. Então,
As perguntas que já foram respondidas a gente vai excluir, né? Então, para deixar mais limpo aqui o sistema. Então é isso, já estamos liberados aí para o almoço, 12h15 agora. Você quer falar alguma coisa? Tá bom. Deixa eu pedir, Josué, vem aqui para fazer uma oração por nós, pelo almoço. Vamos orar? Pai, nós te somos imensamente gratos por esse meio de graça que o Senhor nos dá, de podermos aprender, à luz das Escrituras, a administrar melhor tudo aquilo que o Senhor nos dá, mas que pertence a Ti. Tem misericórdia de nós, nos ajude, nos dê sabedoria que vem do alto, para que realmente vivamos uma vida que agrade a Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse evento, pelas pessoas que estão trabalhando para que ele ocorra. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento que teremos agora. Isso é fruto, resultado da Tua graça, da Tua bondade. O Senhor não nos deve nada, mas o Senhor nos dá com amor e alegria, que a gente consiga vê-lo também dessa forma na nossa vida. Abençoe nosso dia restante. E obrigado por esse casal que se dispõe a estar aqui conosco e nos passando algo que o Senhor também passou para eles, que a Tua igreja cresça aqui em Suzano, sendo uma igreja fiel a Ti, fiel às Escrituras, sabendo que somos igreja aqui dentro e principalmente fora daqui também, nas nossas ações, em nome de Jesus. Amém.